Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Que o Senhor abençoe minha família. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, Senhor. Abençoe o pastor Gilvan, abençoe Stephanie, abençoe Vanusa, abençoe cada criança, abençoe a família de cada pessoa que está aqui. Abençoe tia Nildinha, que não pôde vir. Abençoe aquelas pessoas que não puderam vir, Senhor. Aquelas que vão viajar. O Senhor vai no meio e não deixe acontecer nada de mal, Jesus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, vai. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé. O hábito que mudará a sua vida. Então, de repente, para alguns que passou a conhecer essa verdade agora, passou a entender que o sábado é um dia santo, né? Que precisamos, então, dedicá-lo a Deus. Para as pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre isso antes, de repente, mudar exige uma mudança de comportamento.
É por isso que o título diz, o hábito que mudará a sua vida. E se existe uma mudança de comportamento, não é fácil. Porque você precisa começar a, de certa forma, a guardar o sábado, fazer algumas coisas que você não fazia antes, ou deixar de fazer outras coisas que você fazia. Então, é bem interessante isso, é uma mudança mesmo de comportamento, de atitude. E, de repente, você não tem o hábito, nunca fez parte do seu cotidiano, e você precisa criar um costume, um hábito de vir à igreja, né? Um hábito de não fazer certas coisas que você fazia antes. É igual ao exercício, né? Que você tem que se acostumar, se habituar com aquilo, um tipo de alimento que você passa a ingerir por causa de sua saúde. Então, é uma postura, é uma mudança mesmo de vida. E não é fácil. A verdade tem que ser dita porque... Agora, quando a gente tem vontade, que a lição traz até esse aspecto aqui, quando a gente está disposto, talvez a gente não encontre força sozinho, mas a gente precisa depender de Deus para poder conseguir tornar isso uma parte integrante de nossa vida. Certo? Então, isso é uma verdade que a gente precisa entender, né? E outra coisa, para que alguém comece a entender que o sábado é importante, ele precisa entender que aquilo ali é uma questão de prioridade, principalmente na questão do tempo. As pessoas hoje priorizam o quê? A gente já viu nessa lição que a moeda do século XXI não é o dinheiro, é o tempo. E as pessoas têm tempo para tudo, menos para Deus. Eu estou falando em alguém que não é sabatista, em alguém que precisa frequentar o culto, em alguém que precisa ter um momento devocional com Deus. As pessoas realmente, elas passam por essas etapas. Isso às vezes não é prioridade. Começa o dia, termina o dia e Deus está em último lugar. E de repente você dizer, eu tenho um tempo especial com Deus, como o caso do sábado, eu tenho que colocar de fato Deus como prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Stephanie, se Deus não for o primeiro lugar, se não for prioridade, e aí a gente entender que essa é a primeira parte da lição, o sábado é prioridade, na questão do tempo, e as pessoas não têm essa noção, esse entendimento. Então, para a gente começar a entender que o sábado é um dia importante e começar a guardar o sábado, a gente tem que colocar que isso é uma prioridade no tempo de Deus em nossa vida. E tem um pensamento, a lição até traz, que diz assim, faça o importante, não o urgente. As pessoas só querem as coisas que ele pode conseguir de imediato, dinheiro, né, trabalho, sucesso, fama, emprego. Você vê, a pessoa termina o ensino médio, já quer um emprego, já quer estar formado. As pessoas são muito imediatistas, não conseguem ter... Exatamente, Stephanie, não tem paciência. E quando se trata das coisas de Deus, a gente tem que ver que umas coisas precisam esperar. As coisas que a gente acha que é urgente, elas precisam esperar, porque a gente não pode pular etapas importantes. Deixar um importante. Você concorda comigo, irmã Wanda, nesse sentido? Depois, se o Steph quiser falar. A gente precisa ter paciência, pular aquilo que muitas vezes para nós é de urgência, né, de imediato, das nossas necessidades materiais, por exemplo, e colocar Deus em primeiro lugar. É verdade. É por isso que, às vezes, Deus, às vezes, acontece as coisas na nossa vida justamente para nos alertar, para buscar mais Ele. Tipo assim, como essas coisas que acontecem, guerras, doenças, tudo isso faz parte, porque eu percebo que o ser humano ele só procura mais Deus nessas ocasiões. Quando acontecer alguma coisa dessa na família ou com alguém, aí sim, ai meu Deus, Senhor, chega ali com providência. Então, quer dizer, a gente só lembra, às vezes, muitas vezes, em Deus, na dificuldade. Porque na alegria, quando a gente está bem, o sábado, Deus deu descanso para a gente esquecer tudo. Vir para a casa do Senhor, ou ajudar alguém, fazer coisas boas no sábado, procurar se dedicar a Deus. E a gente acha difícil, tudo é difícil. Muitas pessoas, até para a escola, às vezes não querem ir, vão pelos pais, que não, tem que ir. Então, tudo na nossa vida tem que ter dedicação. Quando você tem amor, por amor a Deus, quando você pensa em Deus, quando você conhece a verdade, então aí sim, você sabe que Deus deu aquele dia de descanso, aí a gente já tem com prioridade, a gente já tem um costume, realmente, vira uma frequência, vira
é um hábito. Tudo é hábito. Então, hábitos bons. Por que não vir à casa do Senhor? E depois, para algumas pessoas que não entendem o negócio, porque as pessoas têm dificuldade de começar ou de retornar de onde parou. Mas a gente sabe que quando isso se torna uma prática constante, algo consistente em nossa vida, um hábito ou um costume, isso acaba sendo algo bom e prazeroso. A lição até traz, nessa lição, Vanusa, eu sempre estava falando aqui nas lições, né? Sempre citava, toda lição, inclusive na lição passada, eu citei novamente que existia uma quantidade de semanas ou de dias para que a pessoa pudesse criar um hábito. É nessa lição aqui, na penúltima lição, que eu encontrei, está lá no final, não sei se você viu, que você precisa aí de 70 semanas para se criar um hábito. Então, para o sábado se tornar algo constante e consistente na nossa vida, precisa de 70 semanas. E até que o autor diz, olha, nesse meio aí, quando você começar a guardar o sábado, começar a fazer coisas que não fazia antes, para você criar um hábito, no meio dessas 70 semanas, não desista. É igual um exercício. Quando você está fazendo um determinado exercício por um determinado tempo, ou fazendo uma determinada dieta, ele diz que tem que ser 38 dias consecutivos. Então, nesse período que você está começando a se adaptar a um tipo de alimentação, a um tipo de dieta, a um tipo de exercício, são 38 dias, não pare no meio. Então, ele aconselha. Agora, só, claro, que eu não estou chamando atenção para uma questão de obra, estou chamando uma questão de dependência de Deus. Olha, Deus, não consigo sozinho, eu dependo de Ti. Com oração, comece orando, né? Comece orando, com oração. Até que a lição fala, por exemplo, do paralítico do tanque de Betesda, né? Jesus perguntou, queres ser curado? Ele era incapaz de se curar sozinho. Jesus é que iria operar a cura, mas ele tinha vontade. Então, a vontade da gente e o poder de Deus, a força de Deus, tem que caminhar lado a lado. Uma coisa é a consciência que a gente não pode sozinho. Nós dependemos de Deus. Como eu falei, igual o paralítico lá do tanque de Betesda, né? Ele tinha o quê? Jesus perguntou para ele, queres ser curado? Então, no caso ali, ele não poderia operar a cura por ele mesmo. Ele não podia se curar sozinho. Era Jesus que trazia a cura. Mas a vontade dele de ser curado foi aliado ao poder de Deus. Então, do mesmo jeito, em relação a qualquer mandamento de Deus, sozinho nós não conseguimos guardar. Mas nós devemos colocar a nossa vontade diante de Deus, porque aí ele, aliado à força dele, ao poder dele, nós vamos conseguir. Sozinho nós não conseguimos. Como eu disse, né? São 70 semanas para criar um hábito. Mas nessas 70 semanas, a lição até aconselha a gente não parar, insistir. Mesmo que hoje, eu não vou hoje. Para depois se tornar um costume. Depois que você passar esse período, quando você não for um sábado para a igreja, você vai sentir falta. Você vai sentir falta, né? Porque vai se tornar um hábito. Mas nesse período a gente sabe que vamos ter dificuldade. Igual um exercício ou um tipo de dieta que a gente tem dificuldade de se acostumar, demora a se acostumar, mas a gente tem que insistir e persistir naquilo. Tudo para começar é difícil, o começo, não? Recomeçar. Você ter atitude para começar, como você está dizendo, academia, em dietas, só que tem pressão alta. Deixar o sal, quem costuma comer bem salgadinho, é difícil, não é fácil, porque... Tomar o remédio constantemente. Olha, você para tomar o remédio certo, Silvano, você tem que tomar 38 dias intermitentemente. Né? Você tem que tomar 38 dias sequencialmente, mesmo para virar um hábito. Agora, você já percebeu quando a gente deixa de tomar um dia, outro dia e já esquece, fica esquecendo constantemente? Agora, interessante, que aí para deixar as coisas, às vezes, é mais fácil. É isso. Você desistir é mais fácil. O hábito se torna mais fácil. Digamos assim, você, não, está por ali hoje, eu não vou, esse sábado eu não vou no outro. Quando pensa que não, você não está em nenhum. Eu acho que é mais fácil a desistência do que iniciar, eu acho. O exercício também. Eu comecei aqui para a gente estabelecer aquela sequência, mas quando você não vai um outro dia, no outro dia você já não quer mais ir. Aí foi tão bom que eu fiquei em casa. Já eu sou diferente, eu não quero perder nenhum culto. Coisa boa. Criou um hábito
Isso já faz parte da sua vida, né, Steph? Então, Exato. você não vir um culto, você já sente falta, não é isso? Os princípios que nós aprendemos aqui, sobre a guarda do sábado, nós aprendemos primeiro que eu tenho que ter a vontade, o desejo de fazer desse dia um dia de guarda. Eu tenho que desejar desfrutar das bênçãos desse dia, né? Me deleitar nesse dia. Quando a gente realmente tem esse desejo, aliado ao poder de Deus, porque sozinho nós não vamos conseguir, quando a gente tem um propósito diante de Deus, ou estabelece um propósito, a gente precisa de oração, depender dele para a gente conseguir firmar-se naquele propósito, né? Criar um costume, uma consistência. Então, realmente, só por meio do poder de Deus. Mas as duas coisas têm que estar aliadas. A nossa vontade e a dependência de Deus. Quando a gente também segue nesse propósito, a gente tem que ver que a gente não pode abrir exceções, principalmente no processo. Como a gente viu, são 70 semanas para que a gente possa criar um hábito. E no sábado, então, precisaria então, de 70 semanas para isso. E a lição diz, olha, nesse período, não abra exceção. Ah, mas aí é muito difícil, eu não consigo. Aí voltamos para a questão de oração. Ah, eu não consigo mesmo não. Senhor Deus, me dá força. Sempre com a dependência de Deus. Porque se a gente for fazer tudo por nosso próprio esforço, se for fazer apenas por obrigação, sem amor, sem colocar Deus em primeiro lugar, aquilo que você falou há pouco tempo sobre o amor, então pode ter certeza que vira obras também, obras da carne. E a gente tem que entender que a disciplina que a gente precisa criar, inclusive o tema da semana que vem, é uma disciplina espiritual. Você vai ver que depois que passar esse período, né? Até porque, como a gente tinha falado aqui, não é brincadeira, não. Alguém que decidiu, que entendeu essa verdade há pouco tempo, né? Depois de 40 anos de idade, passou 40 anos sem guardar o sábado, seguindo um modelo antigo. E agora, para ele ter um novo modelo de vida, não é do dia para a noite. Ele precisa de tempo para ele criar um novo costume, criar um novo modelo de vida para ele. Querendo que as pessoas... Na primeira semana que ele se batizou, já tinha só 2 meses, se batizou. Ixi, não está guardando o sábado. Ele foi, porque precisa de tempo. 70 semanas. Eu acredito que precisa de tempo para a pessoa se adaptar àqueles costumes. Mas, na mesma hora, eu digo que eu acho que é quando a pessoa está firmada mesmo na rocha. Eu não sei se é porque eu já vinha muito tempo, não guardava o sábado, mas eu era da igreja, né? Eu já conhecia bastante a palavra de Deus, né? Vamos se dizer, o sábado eu bafirmava do sábado, não vou negar, para Deus que eu bafirmava. Quando ele entrou na igreja, adventista, eu bafirmava o sábado, eu e mãe. Não entendia, né? Na verdade, eu não entendia. Mas Deus enviou pessoas para que eu pudesse entender. E realmente eu entendi. O que ele estava passando para mim era verdadeiro, que estava na Bíblia. E eu comecei a entender. E foi tanto que, em poucos tempos de estudo bíblico, eu me batizei. Quando eu terminei de receber o primeiro estudo, eu já entendi que o sábado era o dia do Senhor. Amém. Porque ali foi bem explicado. E, a partir daí, eu entendi que a guarda do sábado era importante. Era o dia do Senhor. Eu não gostava, nunca gostei. Quando eu passei aí, eu já tinha meus 40 e poucos anos, na verdade, né? Agora eu vou fazer 60 anos. Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem tudo por amor. Se você for fazer por amor, colocar em oração, aí Deus chega no seu coração e tudo fica mais fácil. Sim. Se você está na igreja, você sabe que o sábado é o dia do Senhor. Aquele dia é dia para a gente ir para a casa de Deus, para a casa do Senhor. E se você está transgredindo o sábado, se você, uma vez ou outra, você não vai no sábado, aí tudo bem. Deus vai entender o porquê. Mas se você botar em costume, assim, como está dizendo na lição, de você ficar transgredindo o sábado, por quê? Tem pessoas que não é acostumado a trabalhar no sábado. Aí hoje, eu vou trabalhar hoje porque meu patrão quer. O patrão já estava acostumado que você não trabalhava no sábado. De repente, você começa a trabalhar o sábado, transgredir o sábado. Vai hoje, um sábado, vai outro, aí vai. Você tem que botar em ação o que você vai fazer. Tudo que você vai fazer. Pronto, eu passei esse tempo caminhando, fazendo aquele funcional, né?
Eu estava bem empolgado no funcional. Só que a Rafaela foi embora e agora, para voltar, eu não estou com vontade de voltar. É igual qualquer... De jeito nenhum, não me dá mais vontade. Qualquer área da nossa vida religiosa, cristã. Se a gente tem um momento devocional com Deus, de oração, tem aquele propósito de oração, um determinado horário, se a gente deixa de fazer um dia, para voltar é difícil. Se a gente tem algum programa da igreja que a gente realiza, né, de estudo, mas quando para voltar é difícil. E no sábado não seria diferente, né? Quando a gente tem aquele costume, aquele hábito, mas que a gente costuma, então, a gente começa, então, a abandonar aquele hábito, para voltar também é difícil. Aí você não tem que esperar, assim, tipo, a igreja está sabendo, está vendo que você está transgredindo no sábado, mas ali não está na igreja, ali está em você, na sua consciência, né? Você tem que tomar a sua própria atitude e entender que está errado. E orar e pedir a Deus força para que possa parar com esses costumes de transgredir o sábado e voltar para a igreja, né, no dia de sábado, porque o dia de sábado a gente sabe que é o dia de descanso e dia de adoração a Deus. Todo mundo sabe, né? Amém. A gente que tem, que é da Batista, tem os costumes, sabe que o sábado é do dia do Senhor. Amém. Do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você cantar. Quando vai chegar, quando vai chegar. Quando vai chegar, vendo mais teu livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta rouba sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa eu trabalhar do meu umbigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Meus planos são melhores. Aqui eu planejei, aqui eu preparei, aqui eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nesse caso viu, mas seu coração. Aqui eu planejei, aqui eu preparei, aqui eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Meus planos são melhores. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos aqui, reunidos, para estudar um pouco mais, aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que o que nós aprendemos aqui, os ensinamentos, seja algo que possa ficar em nosso coração, Senhor, encontrar morada, e que de fato não fique só na nossa consciência, no nosso entendimento, mas que possamos levar esses ensinamentos, levá-los então à nossa prática, que nós possamos realmente ter um prazer em cumprir, em realizar a Tua vontade, os Teus mandamentos, a ser orientados por Teus ensinos, pelas Tuas leis, pelos Teus estatutos. Nos abençoa, Senhor, abençoa a Tua igreja, que possa crescer cada vez mais na graça do nosso Senhor Jesus. Aqui estamos agradecendo pelas bênçãos concedidas, que, como já falamos no culto de quarta-feira, nosso irmão João Márcio, com a saúde do seu filho, que o Senhor restaurou,
E que a gente lembrou tanto de pedir oração aqui, hoje viemos aqui te agradecer. Dizer que obrigado por honrar os teus filhos nesse momento em que eles oraram e colocaram as necessidades do irmão. Obrigado pelos métodos que o Senhor usou também. É isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Minhas alunas Milena e Rebeca vão ler agora. Todos os anos, os judeus reuniram-se em Jerusalém para festejar a Páscoa. Jesus também ia para lá acompanhado de seus discípulos. Quando entrava na cidade, era recebido com festa, mas na sua humildade, Jesus entrou montando em um jumentinho. Os discípulos não entendiam, mas sabiam que alguma coisa estava para acontecer a Jesus naqueles dias. Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Todos queriam chamar a atenção do mestre. Então ele resolveu ensinar uma lição. Pediu uma bacia com água e, ajoelhado, lavou os pés de todos. Com este gesto, deu uma lição de humildade. Israelitas eram escravos no Egito. O faraó, com medo que eles se revoltassem, decidiu que todos bebê hebreu que nascesse sem fosse um menino haveria morrer. Uma mãe hebreia deu à luz a um lindo menino. Para salvar seu filho, escondeu durante 3 meses. Não podemos mais escondê-lo. Fez um cesto e colocou nele o bebê. Soltou no rio Nilo. Miriam, irmãzinha do bebê, olhava de longe. A princesa, filha de Faraó, acompanhava de suas criadas. Foi tomar um banho no rio e achou um cesto. Logo Miriam se aproximou e ofereceu para procurar uma mulher para alimentar e cuidar do bebê. A princesa aceitou e então foi chamar sua mãe, que o alimentou e cuidou dele até ficar maiorzinho. Que não pode fuxicar. A gente não pode fofocar mal dos outros, porque os outros que falaram mal da gente, a gente deixa pra lá. E quando ela bater na gente, não é pra bater de volta. Não pode falar da vida dos outros sem saber o que ele faz. E também, se a gente falar mal dos outros e não for verdade, e se for verdade, a gente é pra ouvir, não a gente falar. Não pode dar a língua nem o dedo. A vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é
Minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, a sua face maravilhosa, e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam com todos hoje e para sempre. Amém.